Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui me organizar para o quarto período da Faculdade de Pedagogia junto com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laís Vanessa, eu tenho 19 anos e eu estou atualmente cursando o quarto período, quarto semestre da universidade. Eu faço pedagogia na UFPB Campus 1 e eu entrei lá em 2024 e agora estou encerrando 2025 no P4. O nosso calendário tá bem doido, então a gente vai entrar de recesso agora em dezembro desse P4 e volta lá em fevereiro. Então ainda em 2026 eu vou estar no 2025.2, as loucuras da Federal, mas é sobre isso e ignorando todas essas questões, eu vim aqui me organizar junto com vocês. E eu tô aqui com meu celular entrando no SIGA, que é o portal da universidade, porque inicialmente eu queria falar um pouquinho pra vocês, né, sobre as matérias que eu peguei e as minhas expectativas em cima delas. Bom, primordialmente, eu peguei as 5 matérias principais, que é uma pra cada dia da semana. Eu estudo no período noturno, então minhas aulas vão das 7 horas da noite até as 10h20. A maioria dos professores libera antes, libera ali umas 9h30, 9h50, mas o horário padrão é esse, então é um pra cada dia da semana. Só que aí, além dessas matérias, eu peguei uma sexta, que é uma que a gente chama de seminário temático, que ela também é uma das cadeiras principais. Ela é naquele horário de 6h10 da noite até 7 horas em ponto, e ela costuma ter em 2 dias da semana. Só que aí, seminário, a gente tem do P1 até o P7, só que no P2 e no P3 eu adiantei alguns seminários, então hoje no P4 eu peguei o seminário 7, que já é o último, então eu consegui adiantar praticamente tudo, então já peguei ali 6 cadeiras. E para completar, eu peguei uma cadeira sexta de manhã, que é uma cadeira que a gente chama de optativa. Durante o curso, para se formar, a gente precisa fazer 2 disciplinas chamadas de optativa, que são disciplinas que não fazem parte da grade obrigatória, e a gente pode escolher dentre as opções que tem para optativa. E aí eu escolhi uma e tô fazendo sexta de manhã, uma loucura, porque eu trabalho, gente, eu sou CLT, então eu trabalho de manhã e de tarde, 8 horas por dia. Só que aí, como eu trabalho de casa, como vocês podem ver, meu posto de trabalho está aqui, eu consigo ter a praticidade de pegar esse notebook e trabalhar em outros lugares quando preciso. Já trabalhei de outras cidades, já trabalhei de outras casas. Eu estando com meu notebook, eu consigo trabalhar de qualquer lugar que tenha internet. Então é isso que eu faço. Na sexta de manhã eu vou pra UF, eu vou com meu notebook de trabalho e vou desenrolando. E por enquanto tá dando certo, mas é bem complicado. Eu não sei se eu me arrependo um pouco. A matéria tá sendo ótima, mas eu dou uma arrependidinha, sabe? Porque tá sendo bem puxado. Tô aqui com o meu atestado de matrícula. As cadeiras que eu peguei foram das obrigatórias: currículo e trabalho pedagógico, avaliação da aprendizagem, educação especial, pesquisa educacional, planejamento educacional, seminário temático em educação 7, e por último, de optativa, eu escolhi distúrbios de aprendizagem. Dentre as optativas, eu achei o tema mais interessante naquele horário que eu poderia pegar, que era a sexta de manhã. Só de ler, assim, os nomes dessas cadeiras, eu já fico meio apreensiva. Tem uma coisa que eu já conversei com vocês no vídeo que eu fiz me organizando pro P3, vou deixar aqui linkado nos cards. Eu falei pra vocês sobre o nervosismo que me dá em passar da fase inicial e, de fato, começar o curso de verdade, que eu sinto isso a partir do P3, e mais ainda agora a partir do P4, porque no P5 eu já vou fazer estágio, então agora tudo é muito mais real, sabe? Tudo é muito mais palpável. A gente, de fato, já passou ali daquelas cadeiras iniciais obrigatórias, a gente tá fazendo o curso de verdade, e é isso aí, é cada um por si, ninguém solta a mão de ninguém, mas fica tudo bem mais complicado, mais afunilado, as matérias vão sim ficando mais difíceis, os trabalhos vão sim cobrando mais da gente, com razão, né, porque a gente tá chegando ali na metade do curso, então tem coisas que é imprescindível que a gente saiba fazer, que a gente saiba desenrolar, que a gente saiba se comunicar, mas ainda me deixa super apreensiva. Eu confesso que eu tô bem nervosa para o período que vem, que é o dos estágios, mas enquanto ele não chega, a gente vai fazendo o que pode. Eu sinto que esse período eu dei meio uma largada de mão. É que quando o período é assim, quebrado, o meu P2 também foi assim. Começou no final do ano, aí parou, porque veio as festas de fim de ano, ficou janeiro inteiro sem aula e voltou do nada em fevereiro. E continuou o período como se nada, e ele termina lá em abril. Acaba que nesse começo, que é um mês de aula, a gente realmente vai empurrando com a barriga, a gente não dá tanta importância. E aí eu deixei muita coisa acumulada, praticamente todas as atividades que eu tinha pra entregar eu deixei pra fazer ali no último momento. Teve atividade que era até 11h59, eu entreguei de 11h58, literalmente, sem brincadeira nenhuma, em mais uma atividade. Eu tô me sentindo péssima, porque é minha culpa, eu que tô procrastinando, eu que tô empurrando as coisas com a barriga, eu não deveria fazer isso. Eu fico pensando, meu Deus, mulher, esse é teu sonho, esse é teu futuro, por que você tá agindo assim, sabe? Ai. Dá umas crises existenciais, umas crises profissionais, umas crises de meu Deus, é isso mesmo que eu quero. Mas é sobre isso e continuaremos firme e forte, porque eu não sou mulher de desistir não. Podia ser a graduação, que eu chegar lá no estágio e ver, olha, eu não quero isso pra minha vida não, mas eu vou fazer questão de terminar o curso inteiro.
Quando eu terminar, aí sim eu vejo se é o que eu vou querer pra minha vida ou não. Enquanto não, vamos seguindo firme e fortes. Foco, força e fé, talvez nem tão foco, nem muita força, mas com fé. Enfim, sobre as matérias não tem muito o que falar. Parecem ser bem chatinhas, a maioria soa meio chata, mas elas são meio interligadas entre si. E como eu não tive muita aula ainda, eu tô gravando esse vídeo, eu já comecei a ter aula, tá? Tô entrando de recesso já, acabou que atrasou, era pra ter feito antes, mas enfim. Tá achando bem, mais ou menos. Não tem nenhum aqui, nossa, eu gostei muito. Eu tô gostando bastante da disciplina de aprendizagem, que é a que eu tô fazendo como optativa. E educação especial é interessante, mas as outras são assuntos que são mais maçantes, sabe? Mesmo com algumas dinâmicas, são mais conteudistas mesmo, e aí não tem muito o que fazer. Às vezes não é nem culpa dos professores, né? E faz parte. A primeira coisa que eu fiz pra me organizar pra esse período foi organizar o meu currículo Lattes. Se você não sabe o que é um currículo Lattes, vou dar uma boa resumida. O currículo Lattes, ele é uma base de dados, como se fosse um LinkedIn, só que acadêmico, onde a gente registra a nossa trajetória científica, profissional e acadêmica. Como eu disse, é um site tipo LinkedIn, que a gente documenta lá tudo que a gente fez, tudo que a gente participou. Ou seja, nossa formação, pesquisas, publicações, participações em eventos, organização de eventos, esse tipo de coisa. Enfim, pra gente que quer seguir carreira acadêmica, é bem importante que a gente deixe o Lattes preenchido e atualizado, porque ele vai ser utilizado por muitas coisas, sabe? É como se fosse o nosso currículo, né? De fato, como o próprio nome diz. A gente não vai mandar um PDFzinho de currículo e é isso, não. A gente utiliza o Lattes como se fosse nosso currículo. Então, além de colocar nossa experiência profissional, mesmo que seja de outra área, como eu trabalho como técnica eletrotécnica e eu deixo isso lá registrado, mesmo que o meu Lattes seja mais focado na minha carreira pedagógica, né, como futura pedagoga. E aí eu aproveitei para pegar, eu fiz o Lattes lá no P1, porque a gente teve uma oficina com a professora que fez com a gente, mas ela não tinha nada para colocar, né, então só coloquei o meu trabalho, que eu tinha o curso do IF, aí botei o meu relatório de estágio que eu fiz no IF, que conta como trabalho, né, acadêmico, foi um TCC, querendo ou não. E aí agora que eu já tava, né, indo pro P4, eu já cumpri todas as minhas horas complementares flexíveis, que são exatamente isso que eu falei para vocês. Participação em eventos, mini cursos, oficinas, tudo que a gente tem certificado válido, a gente consegue colocar lá no Lattes. Somente aquilo que a gente recebeu certificado, porque um dia, se alguém for pegar seu currículo, né, pra uma vaga, enfim, pode pedir a comprovação. Então só coloque aquilo que você tem certificado. Se você participou de um evento que sumiu esse certificado, nunca te entregaram e não deram satisfação, melhor nem colocar lá, mesmo que você tenha participado. É bom a gente colocar só o que a gente tem provas, então eu peguei, fiz uma pausa ali no meu dia, peguei todos os meus certificados e saí colocando no Lattes. O Lattes não é uma plataforma fácil de se mexer, ele é bem complicadinha, mas tem muito tutorial na internet, eu fui meio na doida, e aí eu fui colocando onde eu achava que era, né, tinha umas partes lá de evento, de publicação, eu fiquei meio confusa qual colocava qual, se eu colocava a última apresentação com participação de evento. Foi uma loucurinha, mas eu consegui colocar lá tudo e tem como editar. Então, se eu tiver feito alguma coisa errada, algum dia eu for pedir orientação a alguém, eu consigo alterar tudo tranquilamente. Então, eu adiantei logo esse meu Lattes, porque como eu já fiz todas as minhas horas flexíveis, que são 240, eu vou dar, ou são 260, uma coisa assim, eu vou dar uma pausa de participação de eventos. Então, foi bom atualizar tudo, que aí, se eu vier a participar de um novamente, fica mais fácil só colocar ele e tudo mais. Mas realmente eu adiantei o máximo possível já para ficar mais tranquila. Às vezes tem um evento, uma coisa, se não me interessa eu posso ficar em casa, tudo isso, porque eu já consegui pagar as minhas horas. Eu paguei do P2 pro P3, foi ótimo, não me arrependo de nada de ter feito. Fiz vários cursinhos online, que não só eu fiz por fazer, só pelo certificado, como de fato me ajudaram. Tem muitos assuntos que eu vi nos cursinhos e depois eu estudei em sala, então eu já tinha uma base ali, foi bem bacana e até hoje continua acontecendo, como por exemplo, eu já fiz curso de Educação Especial e Tecnologias Assistivas, e aí, por exemplo, né, eu conheci uma coisa chamada DUA, que é Desenho Universal para Aprendizagem, que na universidade eu nunca tinha ouvido falar. E aí agora no P4 eu vim ouvir falar. Então eu já sabia o que era, né? Então é bem legal, assim, quando você faz um cursinho que você realmente consegue aprender alguma coisa. Não faz só por fazer, que nem às vezes muitas palestras na universidade a gente só vai por ir mesmo e acaba não absorvendo muita coisa. Aí depois do meu Lattes, eu criei o meu Drive também, desde o P1. Desde o P1 acho que eu comecei do P2, na verdade. Eu criei um Drive, vou alimentando o meu Drive. Eu separo ele por pastas, um para cada matéria. Então eu criei lá 2025.2, P4, matéria por matéria dessa 7 que eu vou pagar. E aí dentro dessas pastas, ao longo do semestre, eu vou alimentando com tudo. O slide que o professor mandou, coloco. O texto que o professor passou, coloco já com meus grifos, quando eu leio os textos, né? Eu tento ler todos. A atividade que o professor passou, eu coloco lá. Plano de curso, coloco lá. Tudo eu coloco lá, porque aí eu crio o meu acervo pessoal com todos os textos e tudo. E já aconteceu várias vezes, tanto no P3 e agora no P4 de novo, de eu reciclar trabalhos
também de não somente reciclar, como também utilizar fontes de textos que outros professores passaram em trabalhos novos. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho no P3 e aí eu lembrei de um texto que o professor passou lá no P1. E aí, como que eu ia achar esse texto sozinha? Porque muitas vezes os professores não mandam no Cigar. Se tudo fosse no Cigar, ficaria salvo. Mas muitas vezes eles mandam pelo grupo do WhatsApp da cadeira. E eu, particularmente, apago tudo do WhatsApp, apago todo o backup. Então eu perco esses arquivos. Então, como eu salvo e deixo lá no meu drive, é assim pra eu achar e tudo ótimo. E agora no P4 vai acontecer isso, de eu reciclar um trabalho. Período passado eu fiz um trabalho que era sobre a minha vida de leitura. E esse período agora no P4 eu vou fazer um trabalho que era sobre a minha vida acadêmica no geral. Então eu vou pegar o trabalho, modificar algumas boas partes, mas pegar a base dele e fazer de novo. Então é muito importante que a gente guarde tanto os textos quanto os trabalhos, tudo certinho, né? Porque nem tudo é físico, os físicos eu também guardo numa pasta, mas a maioria dos trabalhos, textos, tudo hoje em dia são digitais, então eu pego, guardo tudo no meu celular, no meu drive, consigo acessar em qualquer canto que eu tiver meu e-mail, é super tranquilo e pra mim tá funcionando super bem. Pretendo adotar isso até o final da graduação, porque aí depois, quando eu terminar, eu vou ter tudo salvo ali no meu banco de dados pessoal. Depois disso, eu fui organizar os meus cadernos. O caderno que eu usei durante os 3 primeiros períodos meio que acabou, tem algumas folhinhas perdidas, então eu fiz, não, agora eu vou usar outro. E aí eu não comprei material escolar, então eu decidi que eu ia usar um que eu tinha aqui, que foi o que eu utilizei no meu último ano do IF, lá em 2023, no meu 4º ano. Eu não tinha utilizado ele muito também, porque eu levava um caderninho menor, e aí só passava algumas coisas a limpo pro maior, pra ficar mais fácil de estudar depois. Então acabou que ficou muita matéria vaga, muita folha vaga, porque ele era de 20 matérias, e aí eu decidi reciclar ele, saí arrancando as folhas usadas, guardei elas, porque eu realmente não gosto de jogar essas coisas. E fui criando ali as novas matérias. Depois de organizar o meu caderno, aí de fato eu fui organizar a minha bolsa e a minha necessaire. E aí, gente, eu peguei uma bolsa da minha irmã, que era maior, uma bolsona, e organizei ela inteira, inteirinha, coloquei tudo, porque eu tinha comprado uma bolsa na Shopee e a bolsa não tinha chegado ainda. Pois vocês acreditam que depois de organizar tudo, foi naquela mesma noite, ou foi no dia seguinte, a bolsa nova chegou. Então acabou que eu usei só a nova. E eu também fiz unboxing pra vocês da nova. Inclusive, gente, estou agora como afiliada da Shopee. Então se vocês quiserem comprar essa bolsa, ela é bem bonitinha. Mas eu mostrei a verdade, mostrei os defeitos, mostrei as qualidades. E se vocês se interessarem, vou deixar aqui o link aqui embaixo. Essa mesma mochilinha que eu comprei, caso vocês queiram. O preço é super acessível. Então assim, ela não é a de melhor qualidade do mundo, mas compensa pelo preço que ela tá, e é uma bolsa super fofinha. Até então a minha tá intacta, tô usando aí por 1, 2 meses já, não aconteceu nada com ela. Bom, gente, como foi dito, eu comprei ela pela Shopee, ela é esse estilinho meio coreano, meio kawaii, enfim. Veio com alguns botões pra gente colocar, tem uma mochilinha atrás e tem a alça que dá pra usar maior. A minha, ela veio com um dos zippers dourados, tá? O negocinho que encaixa no zíper pra facilitar de abrir e fechar. Aí eu fiz uma gambiarra, coloquei só o chaveirinho do urso. Em fé, tá dando pra usar sim, mas ela não parece, assim, que vai durar muitos e muitos e muitos meses. Mas até então ela quebra um galho sim, ela é bonitinha. Ela é pequena, como se fosse uma lancheirinha, mas cabe tudo sim, só fica meio abarrotada. Como vocês podem ver, eu consegui colocar todas as minhas coisas. E bom, gente, basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir os outros vídeos que estão aqui na minha playlist, somente de vídeos sobre a universidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!